Os artistas negros estão cada vez mais expressando o absurdo da vida na sociedade em que nós vivemos, ao abraçar aquilo que é perturbador e bizarro. Sim, nós precisamos recorrer a mais do que o realismo para imaginar o que é que existe além daquilo que tá bem na nossa frente. Você conhece essa cena? Lá tá ele, pendurado no vazio, afundando, os braços estendidos, tentando desesperadamente agarrar o ar. O filme de horror satírico de Jordan Peele, Corra, nos apresentou ao lugar afundado, uma espécie de purgatório onde o personagem de Daniel Kaluuya é aprisionado por liberais brancos que roubam corpos. Uma solução tão transcendental e já tão clássica quanto a sequência de sonho desenhada por Salvador Dalí no filme Quando Fala o Coração, de Alfred Hitchcock. Definitivamente, essa cena do filme do Jordan Peele foi o que solidificou o afro-surrealismo no mainstream. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Ale Garcia. Nós podemos dizer sem dúvida que Corra do Jordan Peele simbolizou o renascimento de um gênero no qual a estranheza e a negritude não apenas coexistem, mas são impossíveis de separar. E nos últimos anos, nós tivemos também Atlanta, uma série que o seu criador, Donald Glover, orgulhosamente chamou de Twin Peaks negro. E uma série sobre a qual eu tenho vários vídeos aqui no canal, então se divirta. Mas é fato que nós tivemos também uma série de diretores, incluindo Khalil Joseph, Arthur Jaffa e Jenny Curry, que deram um toque alucinatório no terreno da música, trazendo soluções visuais para a obra de artistas como Kendrick Lamar, Flying Lotus, Kamasi Washington e Beyoncé. Vamos ver, por exemplo, o vídeo de Khalil Joseph para a música Until the Quiet Comes, que podemos traduzir para Até que o Silêncio Chegue, do Flying Lotus. Ele reimagina Watts, que é um bairro no sul de Los Angeles, nos Estados Unidos, como um playground fantasmagórico, onde o corpo de um homem negro assassinado dança por entre as casas populares, mesmo perfurado de balas. Já o projeto de instalação audiovisual de Arthur Jaffa, chamado Love is the Message, The Message is Death, ou seja, o amor é a mensagem é a morte, é uma colagem de imagens, onde podemos ver atletas e artistas como LeBron James e Drake intercalados com imagens de policiais espancando negros e a agitação nas manifestações pelos direitos civis, enquanto um sol psicodélico gigante queima ao fundo, aparecendo e desaparecendo como um presságio de um destino iminente. E temos um programa que infelizmente ninguém viu aqui no Brasil, mas está à sua disposição no Max, que é o quase inclassificável Random Acts of Flyness, obra do roteirista e diretor Terence Nance, que consegue satirizar a violência policial, a síndrome do Salvador branco e o racismo cotidiano em um estilo que foi descrito pelo The New York Times como caleidoscópico, quase incategorizável. Mas vamos trazer mais um para essa lista. O filme Sorry to Bother You, ou Desculpe Te Incomodar, do Boots Riley, que usa o afro-surrealismo para comentar sobre raça, sexualidade e capitalismo. Mas por que o nascimento do afro-surrealismo está acontecendo agora? Será que escapar para o estranho e fantástico é simplesmente uma resposta natural a viver em um mundo limitado pelo racismo estrutural? Segundo Terry Francis, diretora do Arquivo de Filmes Negros da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, não é de se surpreender que o nosso cenário cultural esteja se tornando afro-surreal em um momento em que, mais uma vez, a sociedade está lidando com violência racial, preconceito e desigualdade em potências absurdas. E no cenário brasileiro, especificamente, eu adiciono mais um fator importante: a situação em que os negros são uma maioria numérica que é minorizada socialmente. A Terry Francis diz achar que, na verdade, o trabalho desses realizadores negros é muito realista ao representar o absurdo da vida negra. Na América, segundo ela, os ideais estão todos lá e você tá ciente do que deveria estar acontecendo, mas essa não é a realidade, porque o que deveria não está acontecendo. E a gente aqui sabe muito bem sobre isso, né? Mas tá longe de ser a primeira vez que artistas negros recorrem ao estranho e ao onírico para explicar e examinar as suas circunstâncias. O surrealismo, inicialmente, ele incluía artistas africanos e afro-caribenhos. O André Breton, um escritor francês e teórico do surrealismo, era muito próximo do Aimé Césaire, nascido na Martinica e um dos mais importantes poetas surrealistas
do mundo. O sentido de surrealismo naquele momento ele não era segregado. Ao contrário de hoje, quando muitos trabalhos que nós celebramos como sendo surrealistas se inspiram na arte africana e na música afro-americana. O Aimé Césaire fez parte do movimento chamado Negritude na França, nos anos 30, que era um coletivo de artistas africanos das antigas colônias francesas, que criaram uma nova visão da África moderna a partir da cultura francesa, a partir do pensamento pan-africano e do surrealismo. E esse movimento ele surge uma década depois do renascimento do Harlem. É fato que o movimento Negritude na França ele produziu talvez o mais importante afro-surrealista inicial. Um cara chamado Léopold Sédar Senghor, um poeta e socialista senegalês que iria se tornar o primeiro presidente do país, o Senegal, em 1960. Ele acreditava que a arte podia impulsionar a economia do seu país no mundo pós-colonial. Então imagina essa realidade. Teve um momento em que seu governo investia 25% do orçamento total no seu Ministério da Cultura. Impressionante, né? Ao mesmo tempo, o escritor negro norte-americano Henri Dumas estava produzindo trabalhos que o levariam a ser chamado de expressionista afro-surreal pelo intelectual americano Amiri Baraka, que cunhou esse termo. O Henri Dumas ele nasceu no Arkansas em 1934 e após um período na Força Aérea dos Estados Unidos, ele iniciou uma carreira de escritor que misturaria o bizarro com ideias de identidade e de poder negro. Através de contos, poesia e projetos mais experimentais, ele usou o surrealismo para questionar as lutas sociais dos afro-americanos e a atitude negligente da classe dominante branca. No seu conto chamado Riot ou Revolt, ele escreveu: quando um garoto negro é baleado e morto por policiais que não verificam a situação antes de sacar suas armas, as pessoas ficam com raiva. É uma simples lei da natureza. E numa trágica reviravolta irônica, o Henri Dumas foi baleado e morto por um policial de trânsito em uma estação de metrô na cidade de Nova York em 1968. O Amiri Baraka escreveu que o trabalho de Dumas era composto de contos de moralidade mágicos que eram construídos com estranheza. E alguns dos seus trabalhos, como a história de um grupo de fãs de jazz brancos que exigem entrada num clube de jazz negro, mas morrem porque os seus corpos não conseguem lidar fisicamente com a potência da música incrível dos negros, poderiam facilmente ter saído da mente do Boots Riley, diretor do Desculpe Te Incomodar e diretor também da série Sou de Virgem, ou mesmo do Terence Nance, o criador do Random Acts of Flyness. Então a gente pode concluir que é essa mesma frustração com o racismo cotidiano o motivo pelo qual uma nova geração de cineastas e artistas negros está recorrendo ao surrealismo novamente. Cada vez mais se chega à conclusão de que a única maneira de explicar a realidade da vida de nós negros no mundo é através do extraordinário. Essa série da HBO, Random Acts of Flyness, ela usa de todos os recursos possíveis do afro-surrealismo para evidenciar o cotidiano. O programa tem sketches que examinam o absurdo das relações raciais na América. Em uma sketch, por exemplo, o personagem negro contrata um amigo branco que testemunha por ele sempre que o negro é parado por um policial. Um outro sketch, que é um achado chamado White Angel, foca num diretor narcisista que usa o filho adotado de um amigo como uma espécie de musa inspiradora negra para um filme grotesco de Salvador Branco, brincando com ideias bastante comuns, aliás, em Hollywood, como a exploração do sofrimento negro e a sinalização da virtude daqueles que salvam os negros. Vamos lembrar da segunda temporada de Atlanta, no episódio Woods, quando nós vemos o Paperboy fugindo para uma floresta depois de ser assaltado. Lá, lembrem-se, o tempo e a realidade mudam totalmente enquanto ele é perseguido por um viciado místico que o provoca por não fazer mais da sua vida. E assim como a visão distorcida do David Lynch sobre a América provinciana em Twin Peaks revelou a escuridão que persistia por baixo de tudo, o afro-surrealismo de produções como essas expressa a completa bizarrice de ter que lidar com uma sociedade racista. O Ralph Ellison, cujo romance Homem Invisível, junto com o romance Amada, da Toni Morrison, é talvez a obra surrealista mais famosa da literatura, lançou as bases fantásticas para que nós pudéssemos ler hoje obras como O Vendido
que foi vencedor do Man Booker Prize e do Paul Beat, pro vencedor também do Pulitzer, The Underground Railroad, do Colston Whitehead. Mas o fato é que os artistas de hoje, eles às vezes relutam em abraçar completamente a etiqueta surrealista. A Stephanie Robinson, uma das principais roteiristas da série Atlanta, falou: certamente não abordamos os episódios e dizemos: ei pessoal, vamos garantir que esse roteiro seja surreal. Ela fala sobre o fato de que os criadores são um grupo muito específico de indivíduos que provavelmente são mais atraídos pelo incomum, pelo estranho e pelo além-mundo. E as soluções que trazem elementos do afro-surrealismo acabam sendo apenas consequência de gosto pessoal, não uma estratégia verbalizada. Embora eu, pessoalmente, duvide disso. Um dos princípios fundamentais do afro-surrealismo é a sua natureza introspectiva, na qual metáforas como o lugar afundado do filme de Jordan Peele, por exemplo, são usadas para explorar algumas verdades dolorosas. É uma jornada que é interior, ou seja, se trata de imaginar como funciona o seu mundo interior e permanecer nesse lugar para lidar com o seu cotidiano. E nesse sentido nós podemos incluir também trabalhos como Chewing Gum, da Micaela Coel, e a série Insecure, da Issa Rae, que exploram um mundo interior raramente explorado, pelo menos na cultura mainstream, que é o das mulheres negras. E é natural que artistas cada vez mais jovens vejam o potencial extremamente libertador do gênero afro-surrealista, porque todo mundo, de maneira geral, estava muito acostumado a ver as coisas como reais na cultura afro-americana. Mas olha para Funkadelic, para soluções como a de George Clinton, para perceber que as pessoas negras sempre usaram e muito a imaginação. E nos tempos que a gente vive de hiperrealismo, talvez os jovens tenham ficado chocados porque na cultura popular parecia não haver uma via para usar a sua imaginação para realmente propor novas possibilidades e se imaginar em outros lugares, outras situações, principalmente naquelas onde não se imaginam as pessoas negras. Mas o fato é que agora o afro-surrealismo está se espalhando. A New Negroes Film Society, por exemplo, é um coletivo de cineastas que usam elementos oníricos e que apoiam diretores e artistas negros. E vários jovens diretores da diáspora africana vêm experimentando o surreal nas suas obras. A nigeriana britânica Jenny Curry, por exemplo, trouxe esses elementos pro clipe de Apple Shit da Beyoncé e do Jay-Z, que intercala imagens de mestres antigos do Louvre com os elementos africanos em torno do casal mais poderoso da América Negra. Definitivamente, o afro-surrealismo já está enraizado na sociedade como uma forma de arte e de confronto com aquilo que é pré-estabelecido. Se nós formos realmente a fundo, qualquer pessoa negra é um afro-surrealista, porque olha só, você tem que ser capaz de imaginar algo mais do que o que está bem na tua frente. Você precisa ter esse sexto sentido para entender os brancos e entender onde você está seguro. Você também tem que ter a capacidade de imaginar um outro mundo além desse. Um mundo no qual você, pessoa negra, é apenas uma pessoa normal vivendo a sua vida. Se esse assunto e saber mais sobre questões negras é importante para você, deixa o seu like, segue o canal e compartilha esse vídeo e certamente você vai adorar clicar no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, ela literalmente impulsiona o meu trabalho e faz com que eu produza mais e mais daquilo que você gosta.